estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Neste capítulo veremos os ensinamentos de Jesus, seguidos pelos comentários de Allan Kardec, nesses seguintes subtítulos: Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E veremos também as instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. E veremos agora: perdoai para que Deus vos perdoe. Ô João Grandão, antes de estudarmos o tema proposto para este vídeo, vamos fazer aqui uma análise sobre a questão da prece e da oração, que está no Livro dos Espíritos, nas questões 658 a 666. Então, a reflexão em cima dessas questões do Livro dos Espíritos está relacionado com o tema que nós vamos estudar no Evangelho. Lá nos fala a importância da prece quando proferida do fundo do coração e que a prece é um ato de adoração, pois através da prece estamos pensando em Deus, estamos aproximando e colocando em comunicação com Ele. A prece torna o homem melhor. Mas é pequeno, quando fala de prece, de oração, nós temos que ocupar com a qualidade das preces e não com a quantidade, não é isso? É verdade, João Grandão. Que devemos também orar pelos mortos, porque isto ajuda os espíritos a se arrependerem, a mudarem de atitude, e com isto facilita a intervenção dos espíritos de luz para atendê-los. Eu achei interessante também quando Kardec questionou se tem utilidade de rogar o perdão das nossas faltas. E a espiritualidade respondeu dizendo que Deus sabe discernir o bem e o mal, e que a prece não elimina as nossas faltas, e que a pessoa que dirige a Deus pedindo perdão de suas faltas só adquire o perdão se mudar de conduta, porque as boas ações são as melhores preces, os atos valem mais do que as palavras. Pois bem, então vamos ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Estudaremos agora o subtema cujo título é Perdoai para que Deus vos perdoe. Os ensinamentos de Jesus, nos itens 1, 2 e 3. No item 1 temos a seguinte afirmativa de Jesus Cristo: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Sobre esse ensinamento de Jesus, Emmanuel, em sua mensagem Na Luz da Compaixão, nos orienta a sempre termos compaixão, porque não vale a pena descermos ao nível do ignorante. Os desequilíbrios passam, e até porque todos estamos sujeitos a erros, e a compaixão nos leva ao espírito da misericórdia. Zé Pequeno, Jesus falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mas qual o significado da palavra misericórdia? Segundo o dicionário, misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Misericórdia divina é Deus perdoar os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. E qual o significado de ser misericordioso? Allan Kardec, logo em seguida, no primeiro parágrafo do item 4, mostra que a pessoa misericordiosa é branda e pacífica e, sobretudo, tem a capacidade de esquecer e perdoar as ofensas. Cara, é difícil demais então em sermos misericordiosos. Sim, não é fácil.
Ser misericordioso implica numa evolução espiritual que às vezes ainda não temos. Mas Zé Pequeno, em cima do que você falou, que felizes são os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E você está dizendo que para ser misericordioso temos que evoluir espiritualmente, porque misericórdia significa ser brando, pacífico e perdoar as ofensas. A doutrina espírita nos fala que para evoluirmos, precisamos trabalhar a nossa reforma íntima, através dos nossos pensamentos e das nossas ações. A gente não poderia conseguir a misericórdia, o amor de Deus e a salvação somente pela graça? Tem pessoas que justificam biblicamente dizendo que a misericórdia divina, o perdão de nossos erros, consequentemente a nossa salvação, é dada pela graça, porque Deus não exige nada para merecermos a salvação. Tudo que temos a fazer é aceitar pela fé. João Grandão, para não desviarmos muito do nosso tema de agora, vamos deixar para um outro momento mais específico abordar esta questão da salvação pelas obras e a salvação pela graça. Certo, certinho, Zé Pequeno. Mas a própria afirmativa de Jesus mostra a relação que tem da graça de Deus, da misericórdia divina, com a necessidade das nossas ações, dos nossos atos. Para recebermos misericórdia, precisamos ser misericordioso. Isto implica que, para ser misericordioso, precisamos ser brando, pacífico, perdoar as ofensas, assumindo assim na prática da caridade. E a caridade, em sentido amplo e verdadeiro, significa benevolência, indulgência e perdão. Então é impossível pensar na prática da misericórdia sem pensar em nosso trabalho, em nossos esforços, em nossos atos. Legal! Podemos ver essa reciprocidade da graça de Deus com os nossos atos nos ensinamentos de Jesus, citados no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Sim, podemos. Item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Em seguida, podemos ver também os ensinamentos de Jesus, nos mostrando a atitude que devemos ter quando alguém nos prejudica, nos ofende. Vejamos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, aproximando de Jesus, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então veremos agora o comentário de Allan Kardec. Este comentário de Allan Kardec, aqui no item 4, está dividido em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, Allan Kardec dá o conceito verdadeiro de misericórdia e do que é ser misericordioso, mostrando que a falta de misericórdia é fruto da nossa ignorância, do nosso atraso de espírito, constituindo assim almas sem elevação. Porque a alma elevada tem a facilidade de ser misericordiosa. Então podemos concluir este parágrafo dizendo que a alma sem elevação é sempre ansiosa, melindrosa, isto é, se ofende por qualquer coisa, tem o humor pesado, negativo, cheio de fel. E a alma com elevação é misericordiosa porque é calma, mansa e caridosa. Vejamos então a leitura do primeiro parágrafo. A misericórdia é o complemento da doçura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser doce e pacífico. Ela, quer dizer, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas,
O ódio e o rancor denotam, ou seja, o ódio e o rancor apresentam a alma sem elevação. Portanto, é uma alma que não tem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira quer dizer que fica acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma alma sem elevação é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra, isto é, a alma com elevação, é calma, toda mansidão e caridade. No segundo parágrafo, Allan Kardec deixa claro a relação que tem a misericórdia com a elevação espiritual da pessoa, dizendo que a pessoa que não tem misericórdia é infeliz. Por quê? Porque ela passa a viver na contramão das leis da vida, das leis de Deus, passando a viver como se fosse condenado pelos próprios homens e por Deus. E neste mesmo parágrafo, Allan Kardec relembra a importância do perdão, sempre e sempre. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. No terceiro parágrafo, Kardec mostra as duas maneiras bem diferentes de perdoar, portanto, de ser misericordioso. E você que está estudando conosco através deste material, qual tipo de misericórdia você está conseguindo exercitar? Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último, ou seja, ainda quando o adversário nenhuma justificativa possa ter. A segunda, quer dizer, a segunda maneira de perdoar é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Isto é, em toda divergência, em toda contenda, aquela pessoa que apresenta mais como um pacificador, um apaziguador, uma pessoa sensata, que demonstra desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, ele conseguirá a simpatia das pessoas justas, das pessoas honestas, das pessoas que agem sem tomar partido. Se você gosta de ser desculpado, você gosta que lhe peçam desculpa, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande